História do Maranhão. Período do Império. Adesão do Maranhão à independência do Brasil. Abertura. Olá, futuros soldados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Maranhão. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o professor Kennedy Santos. Esta aula é direcionada aos concursos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, PMMA e CBUMA 2026, organizados pela Banca Sebrasp. Este material foi elaborado a partir de uma análise criteriosa dos conteúdos previstos nos editais, do perfil da banca examinadora e de provas anteriores. O conteúdo foi organizado de maneira estratégica, com o apoio da inteligência artificial aplicada à preparação para concursos públicos na área de segurança pública e com revisão pedagógica do professor Kennedy Santos. O nosso objetivo é muito claro: preparar você para compreender o conteúdo, interpretar corretamente os enunciados, julgar os itens com segurança, marcar certo ou errado e conquistar os pontos necessários para avançar rumo à aprovação. Logo abaixo, na descrição deste vídeo, você encontrará uma playlist completa com os temas de História, Geografia e Legislação do Maranhão previstos nos editais da PMMA e do CBUMA 2026. Organize seus estudos a partir dessa sequência e avance de maneira planejada, progressiva e objetiva, sempre alinhado ao perfil de cobrança do Sebrasp. Também está disponível, na descrição, a apostila em formato PDF com o conteúdo completo de História, Geografia e Legislação do Maranhão, estruturado de acordo com as aulas desta série e direcionado aos concursos da PMMA e do CBUMA 2026. O valor é simbólico, pensado para manter este projeto ativo e tornar o estudo acessível ao maior número possível de candidatos. Por apenas R$ 25, você terá acesso a um material organizado, revisado e preparado para um estudo estratégico, sem dispersão e com foco direto na prova. Então, sem mais delongas, vamos iniciar os nossos trabalhos. Conversa inicial. A independência do Brasil foi proclamada por Dom Pedro em 7 de setembro de 1822. Entretanto, isso não significa que todas as províncias tenham aceitado imediatamente a separação de Portugal. Em várias regiões, a independência precisou ser consolidada por meio de disputas políticas, cercos, confrontos militares e negociações. Foi exatamente isso que aconteceu no Maranhão. A província manteve-se ligada a Portugal durante vários meses depois do chamado Grito do Ipiranga. São Luís permaneceu sob o controle de grupos favoráveis às cortes portuguesas, enquanto forças defensoras da independência avançavam pelo interior. A adesão oficial ocorreu somente em 28 de julho de 1823, quase 11 meses depois da proclamação realizada por Dom Pedro. Por essa razão, o Maranhão foi uma das últimas províncias a integrar o novo Império do Brasil. Para a prova, o candidato precisa compreender 3 pontos fundamentais. Por que o Maranhão resistiu à independência? Como as forças favoráveis a Dom Pedro avançaram sobre a província? Qual foi a participação de Lord Cochrane na adesão maranhense? Na independência não aconteceu da mesma forma em todo o Brasil. A narrativa tradicional costuma apresentar a independência como um acontecimento rápido e pacífico. Dom Pedro teria proclamado a separação de Portugal às margens do riacho Ipiranga, e todo o território brasileiro teria imediatamente reconhecido sua autoridade. Historicamente, porém, o processo foi muito mais complexo. Em 1822, o território que formaria o Brasil era composto por províncias com realidades econômicas, políticas e sociais muito diferentes. Algumas possuíam fortes ligações com o Rio de Janeiro. Outras mantinham relações mais próximas com Lisboa.
Havia ainda províncias controladas por tropas portuguesas que se recusavam a obedecer a Dom Pedro. Por isso, a construção do Império do Brasil aconteceu gradualmente. A Bahia enfrentou uma guerra prolongada. O Piauí viveu a Batalha do Genipapo. No Pará, a adesão ocorreu apenas em agosto de 1823. No Maranhão, a resistência terminou oficialmente em 28 de julho daquele mesmo ano. Portanto, a independência não deve ser compreendida apenas como um ato ocorrido em 7 de setembro de 1822. Ela foi um processo político e militar que se estendeu por diferentes regiões e momentos. 2. Por que o Maranhão mantinha fortes ligações com Portugal? Para compreender a resistência maranhense, precisamos retomar uma característica estudada em aulas anteriores. Durante grande parte do período colonial, o Maranhão manteve relações mais diretas com Lisboa do que com Salvador ou com o Rio de Janeiro. Isso acontecia principalmente por causa das condições geográficas. Os ventos e as correntes marítimas favoreciam a navegação entre São Luís e os portos portugueses. Em determinados períodos, era mais fácil viajar do Maranhão para Portugal do que navegar até o centro-sul da América Portuguesa. Essa proximidade não era apenas geográfica. Também era econômica. A produção de algodão e arroz era exportada pelo Porto de São Luís para o mercado europeu. As mercadorias importadas vinham diretamente de Portugal. Muitos comerciantes portugueses viviam na capital maranhense. Parte dos funcionários públicos, militares e grandes negociantes possuía interesses diretamente ligados à continuidade da relação com Lisboa. A ligação do Maranhão com a corte instalada no Rio de Janeiro era muito mais frágil. Por isso, quando Dom Pedro rompeu com Portugal, uma parcela importante da elite maranhense não enxergou a independência como uma vantagem. Para esses grupos, permanecer fiel a Lisboa significava preservar relações comerciais, posições administrativas e privilégios políticos construídos durante décadas. 3. A Revolução Liberal do Porto. O processo que conduziu à independência começou antes de 1822. Em 1820, ocorreu em Portugal a Revolução Liberal do Porto. Os revolucionários defendiam a criação de uma monarquia constitucional e exigiam o retorno de Dom João VI, que permanecia no Rio de Janeiro desde a transferência da corte portuguesa para o Brasil, em 1808. Também desejavam recuperar o controle político e econômico sobre o território brasileiro. Foram convocadas as Cortes de Lisboa, responsáveis pela elaboração de uma Constituição para o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Dom João VI retornou a Portugal em 1821. Dom Pedro permaneceu no Brasil como príncipe regente. No Maranhão, as autoridades aderiram ao movimento constitucional português. Em abril de 1821, a província jurou fidelidade ao novo sistema político surgido em Portugal. A imprensa local também participou desse processo. O periódico Conciliador do Maranhão, primeiro jornal da província, defendia posições favoráveis à ordem política portuguesa e tornou-se um importante instrumento de combate às ideias de separação. 4. A formação de uma junta governativa. As cortes portuguesas determinaram a criação de juntas provisórias de governo nas províncias brasileiras. Essas juntas substituiriam os antigos governadores coloniais e deveriam obedecer diretamente a Lisboa. No Maranhão, foi instalada uma junta provisória e administrativa. A existência dessa junta reforçou a ligação política com Portugal. Enquanto Dom Pedro procurava centralizar o governo das províncias a partir do Rio de Janeiro, as autoridades maranhenses continuavam reconhecendo as cortes portuguesas.
Em junho de 1822, a Junta do Maranhão informou a José Bonifácio que não cumpriria uma determinação de Dom Pedro relacionada à representação política das províncias. Essa posição demonstrava que, mesmo antes do 7 de setembro, já existia uma disputa sobre quem exerceria autoridade sobre o Maranhão. Lisboa ou Rio de Janeiro? Quando a independência foi proclamada, essa disputa tornou-se ainda mais intensa. A junta e o governo militar de São Luís permaneceram fiéis a Portugal. A capital transformou-se no principal centro da resistência portuguesa na província. 5. Os interesses da elite comercial de São Luís. São Luís possuía uma expressiva comunidade de comerciantes portugueses. Esses negociantes controlavam parte importante do comércio de importação e exportação. Mantinham contatos com Lisboa. Possuíam capitais, armazéns, embarcações e influência sobre as autoridades locais. A separação política poderia ameaçar essa posição. Caso o Maranhão passasse a obedecer ao Rio de Janeiro, novas autoridades poderiam assumir o poder. Contratos comerciais poderiam ser modificados. Cargos públicos poderiam ser transferidos para pessoas favoráveis a Dom Pedro. Os grupos locais ligados a Portugal poderiam perder influência. Por isso, muitos comerciantes e funcionários portugueses combateram a adesão. É importante destacar, porém, que a sociedade maranhense não estava completamente unida. Também existiam proprietários, militares, religiosos, homens livres pobres e outros grupos favoráveis ao novo império. A disputa não ocorreu simplesmente entre maranhenses e portugueses. Havia maranhenses que apoiavam Lisboa e portugueses que poderiam aceitar Dom Pedro. As identidades políticas estavam sendo construídas no próprio decorrer do conflito. O que existia era uma divisão entre diferentes projetos de poder. Uma facção pretendia conservar os vínculos com Portugal. Outra considerava mais vantajosa a integração ao império governado pelo Rio de Janeiro. 6. A proclamação da independência e a resistência maranhense. Em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro proclamou a independência. Em dezembro, foi coroado imperador do Brasil com o título de Dom Pedro I. Entretanto, as autoridades de São Luís não reconheceram imediatamente o novo governo. A junta maranhense permaneceu fiel a Portugal. Documentos da época demonstram que as autoridades da capital acompanhavam com preocupação os movimentos independentistas que se espalhavam pelo Piauí e por outras áreas próximas. Em novembro de 1822, a Junta do Maranhão enviou a Lisboa uma proclamação reafirmando a fidelidade da província a Portugal. Ao mesmo tempo, passou a combater os movimentos favoráveis à independência que surgiam no interior. Essa resistência revela um ponto fundamental. A adesão do Maranhão não foi espontânea. Ela resultou de pressão militar, isolamento econômico, disputas internas e avanço das forças defensoras de Dom Pedro. Por isso, alguns historiadores utilizam a palavra adesão entre aspas. O termo pode transmitir a ideia de uma escolha voluntária e consensual. Na realidade, o Maranhão foi progressivamente incorporado ao Império depois de uma intensa disputa política e militar. 7. O movimento independentista no Piauí. O Piauí teve participação decisiva no processo de adesão maranhense. Em outubro de 1822, a vila de Parnaíba declarou apoio à independência. As forças portuguesas reagiram. O major João José da Cunha Fidié, comandante militar português no Piauí, deslocou tropas para combater os independentistas.
Em março de 1823, ocorreu a Batalha do Genipapo, em Campo Maior. Apesar da vitória militar portuguesa, o confronto desgastou as tropas de Fidjié e fortaleceu a resistência favorável a Dom Pedro. Sem condições de conservar o controle do Piauí, Fidjié recuou em direção ao Maranhão. Seu objetivo era chegar a Caxias, importante centro político, comercial e militar do interior maranhense. Essa movimentação fez com que a luta pela independência do Piauí se conectasse diretamente ao processo maranhense. As forças independentistas piauienses avançaram em perseguição às tropas portuguesas. Também receberam o apoio de combatentes vindos do Ceará e de grupos favoráveis à independência no próprio Maranhão. A partir desse momento, o conflito deixou de estar restrito ao Piauí e passou a envolver diretamente o território maranhense. 8. O avanço da independência pelo interior do Maranhão. Enquanto São Luís permanecia fiel a Portugal, a causa independentista avançava pelo interior. Diversas vilas passaram a reconhecer a autoridade de Dom Pedro I. Forças formadas por maranhenses, piauienses e cearenses ocuparam áreas estratégicas. Entre os centros alcançados estavam Itapecuru-Mirim e localidades próximas às rotas que ligavam o interior à capital. O domínio dessas regiões tinha grande importância. O abastecimento de São Luís dependia de produtos enviados do continente. Ao controlar as rotas terrestres e fluviais, os independentistas começaram a isolar a ilha. As comunicações foram interrompidas. O comércio interno ficou paralisado. A produção agrícola foi afetada. Os alimentos começaram a faltar. As autoridades portuguesas perceberam que a capital poderia não resistir por muito tempo. Documentos da época registram que milhares de homens armados do Piauí, do Ceará e do próprio Maranhão apoiavam a independência e cercavam progressivamente São Luís. 9. Caxias, o principal foco de resistência no interior. A cidade de Caxias, então também conhecida como Caxias das Aldeias Altas, tornou-se o principal centro de resistência portuguesa no interior do Maranhão. Sua localização era estratégica. A cidade possuía importância econômica, militar e política. Além disso, recebeu as tropas comandadas pelo Major Fidjié, que haviam recuado do Piauí. As forças independentistas cercaram Caxias. O cerco prolongou-se durante vários meses. Os combatentes favoráveis a Dom Pedro enfrentaram dificuldades de organização, armamento e abastecimento. Mesmo assim, impediram que as tropas portuguesas recuperassem o controle das áreas vizinhas. A resistência de Caxias enfraqueceu gradualmente. Sem reforços suficientes e cercado por tropas independentistas, Fidjié acabou obrigado a se render. Caxias foi um dos últimos grandes focos portugueses a serem derrotados na região, e sua incorporação consolidou a autoridade do Império no interior maranhense. Observe uma informação importante. A adesão oficial de São Luís ocorreu em 28 de julho de 1823. Entretanto, o processo de consolidação da independência no território maranhense não terminou completamente nesse mesmo dia. A rendição dos focos de resistência no interior, especialmente Caxias, fez parte da consolidação posterior do domínio imperial. 10. O cerco a São Luís. A capital maranhense ficou progressivamente isolada. As tropas independentistas controlavam grande parte do interior. As comunicações terrestres e fluviais estavam interrompidas. Produtos agrícolas deixavam de chegar à ilha. O comércio encontrava-se paralisado. Os cofres públicos estavam enfraquecidos.
As autoridades também temiam revoltas entre a numerosa população escravizada. São Luís esperava receber reforços portugueses pelo mar. Entretanto, esses reforços não chegaram. Portugal enfrentava problemas políticos internos e não possuía condições de enviar uma força suficiente para recuperar o controle das províncias brasileiras. Ao mesmo tempo, as tropas portuguesas haviam sido derrotadas na Bahia. Depois da retirada portuguesa de Salvador, a esquadra imperial comandada por Lord Cochrane seguiu para o Maranhão. Com o interior bloqueado e a ameaça de um ataque pelo mar, a resistência de São Luís aproximava-se do fim. 11. Quem foi Lord Cochrane? Thomas Cochrane era um oficial naval britânico. Possuía grande experiência militar e havia participado de conflitos europeus e das lutas de independência na América do Sul. Dom Pedro I contratou Cochrane para organizar e comandar a força naval do recém-criado Império do Brasil. Sua missão era combater as tropas portuguesas e garantir o domínio brasileiro sobre as províncias ainda resistentes. Cochrane teve participação importante na independência da Bahia. Depois da retirada das tropas portuguesas de Salvador, dirigiu-se ao Maranhão. A esquadra imperial chegou às proximidades de São Luís em 26 de julho de 1823. O almirante posicionou seus navios na entrada da Baía de São Marcos e passou a controlar o acesso marítimo à capital. A chegada da esquadra completou o cerco. Por terra, as forças independentistas controlavam o interior. Pelo mar, os navios de Cochrane bloqueavam o porto. São Luís já não possuía uma rota segura para receber reforços, alimentos ou armamentos. 12. A estratégia utilizada por Cochrane. Cochrane não dependia apenas da força de seus navios. Ele também utilizava intimidação e informações estratégicas para enfraquecer os adversários. Ao aproximar-se de São Luís, apresentou a esquadra imperial como parte de uma força militar poderosa, capaz de atacar a cidade e destruir as embarcações portuguesas. As autoridades locais não sabiam exatamente qual era a verdadeira capacidade da frota. Também não tinham certeza sobre a chegada de reforços portugueses. A possibilidade de bombardeio e destruição do porto causou grande preocupação. Cochrane exigiu que o governo reconhecesse Dom Pedro I e aderisse ao Império do Brasil. Diante do cerco, da falta de abastecimento, do avanço das tropas pelo interior e da ameaça naval, as autoridades de São Luís aceitaram negociar. Portanto, a adesão não ocorreu porque toda a população mudou espontaneamente de opinião. Ela foi resultado de uma relação de forças claramente desfavorável ao governo português. 13. A adesão de 28 de julho de 1823. Em 28 de julho de 1823, a Câmara Geral reuniu-se em São Luís e oficializou a adesão da província ao Império do Brasil. As autoridades reconheceram a independência política do Brasil, o governo de Dom Pedro I e a integração do Maranhão ao novo império. A data passou a representar oficialmente a adesão maranhense. Entretanto, é preciso compreender o significado histórico desse acontecimento. A decisão foi tomada depois de meses de conflitos. Grande parte do interior já estava controlada por forças independentistas. São Luís encontrava-se cercada e sofria com o desabastecimento. A esquadra de Cochrane controlava a entrada do porto. As tropas portuguesas não receberam os reforços esperados. Assim, a assinatura representou o reconhecimento formal de uma derrota política e militar. Depois da adesão, tropas portuguesas e alguns civis deixaram a província em direção a Portugal.
Uma nova organização política passou a ser implantada. O Maranhão deixou de obedecer às autoridades de Lisboa e passou a integrar formalmente o Império governado pelo Rio de Janeiro. 14. Adesão ou incorporação forçada. A palavra adesão pode sugerir que o Maranhão decidiu livremente integrar o Brasil. Essa interpretação é incompleta. Havia grupos maranhenses favoráveis à independência. Existiram movimentos no interior, ações militares e participação de moradores locais na luta contra as forças portuguesas. Mas também havia uma poderosa resistência na capital. As autoridades de São Luís somente reconheceram Dom Pedro quando já estavam cercadas por terra e por mar. Por isso, a historiografia contemporânea destaca que o processo foi conflituoso. Alguns pesquisadores preferem falar em incorporação do Maranhão ao Império do Brasil, pois essa expressão evidencia a presença de pressão militar e disputas entre diferentes grupos políticos. Para a prova, a formulação mais segura é: a adesão do Maranhão foi tardia, conflituosa e fortemente condicionada pela ação militar das forças independentistas e da esquadra de Lord Cochrane. Não foi um ato inteiramente pacífico. Não ocorreu imediatamente após o 7 de setembro. E não representou uma decisão unânime de toda a sociedade maranhense. 15. A participação popular. Durante muito tempo, a independência foi explicada principalmente pelas ações de Dom Pedro, José Bonifácio, grandes proprietários e chefes militares. Entretanto, o processo também contou com a participação de diferentes setores populares. No Maranhão, as forças independentistas reuniram homens livres pobres, sertanejos, vaqueiros, trabalhadores rurais, militares, indígenas, negros livres, e outros grupos mobilizados nas vilas e no interior. Esses participantes não possuíam necessariamente os mesmos objetivos das elites. Alguns lutavam contra autoridades portuguesas. Outros esperavam melhorar suas condições de vida. Havia também pessoas que aproveitavam a desorganização política para contestar relações de poder locais. As autoridades temiam que a guerra provocasse uma revolta geral da população escravizada. Esse temor mostra que a independência também estava ligada às profundas tensões sociais existentes na província. Entretanto, a formação do império não eliminou a escravidão nem distribuiu igualmente o poder político. Depois da vitória, grande parte dos setores populares continuou excluída da vida política. A independência modificou a autoridade que governava o Maranhão, mas preservou estruturas sociais marcadas pela escravidão, pela concentração de terras e pela desigualdade. 16. O papel da imprensa. A imprensa teve importância nas disputas políticas do período. O jornal O Conciliador do Maranhão defendia posições favoráveis à ligação com Portugal. Seus textos procuravam justificar a fidelidade às cortes portuguesas e combater os defensores de Dom Pedro. O periódico não era neutro. Apesar do nome Conciliador, funcionava como instrumento político de grupos ligados à ordem portuguesa. A circulação do jornal ajudava a divulgar argumentos, atacar adversários e influenciar a opinião dos leitores. Com o avanço das forças independentistas e a queda do governo português em São Luís, o periódico deixou de circular em julho de 1823. Posteriormente, a nova administração criou a Gazeta Extraordinária do Governo da Província do Maranhão, utilizada para divulgar os atos do governo integrado ao Império. Esse episódio demonstra que a disputa pela independência não ocorreu apenas nos campos de batalha. Também existiu uma guerra de ideias, notícias e discursos políticos. 17. As consequências da adesão.
A adesão produziu mudanças políticas imediatas. O Maranhão deixou de obedecer às Cortes de Lisboa. Dom Pedro I passou a ser reconhecido como imperador. As instituições provinciais precisaram adaptar-se à nova ordem. Uma nova junta de governo foi organizada. Militares e funcionários associados à resistência portuguesa perderam espaço. Alguns portugueses deixaram a província. Ao mesmo tempo, cresceram tensões entre portugueses residentes e grupos que passaram a se identificar como brasileiros. Essas disputas não terminaram em 28 de julho. Nos anos seguintes, o Maranhão continuou enfrentando conflitos políticos, disputas entre facções e instabilidade administrativa. O próprio Cochrane retornaria à província em 1824 para intervir em novas desordens. Portanto, a adesão não trouxe estabilidade imediata. Ela iniciou uma nova fase de disputas sobre quem controlaria o governo provincial e como o Maranhão seria integrado ao Estado Imperial. 18 de importância histórica. A adesão do Maranhão é importante porque demonstra que a independência do Brasil não foi um processo simples, uniforme e pacífico. O episódio revela a força das relações econômicas entre o Maranhão e Portugal, a resistência de comerciantes, militares e autoridades portuguesas, a divisão política existente entre as elites locais, a participação das forças do Piauí e do Ceará, o avanço da independência pelo interior, o cerco terrestre e naval de São Luís, e a atuação decisiva de Lord Cochrane. Também mostra que a unidade territorial brasileira não estava garantida em setembro de 1822. Ela precisou ser construída por meio de negociações, guerras e ações militares. Sem a vitória das forças defensoras de Dom Pedro, províncias como Maranhão, Bahia, Pará e Piauí poderiam ter seguido caminhos políticos diferentes. A adesão maranhense foi, portanto, parte fundamental da consolidação territorial do Império do Brasil. Não confunda. 7 de setembro de 1822, Proclamação da Independência por Dom Pedro. 2 de julho de 1823, Consolidação da Independência na Bahia, após a retirada das tropas portuguesas. 28 de julho de 1823, Adesão oficial do Maranhão ao Império do Brasil. 15 de agosto de 1823, Adesão do Pará. Portanto, o Maranhão foi uma das últimas províncias a aderir, mas não foi a última. Não confunda também. São Luís, sede do governo português e principal núcleo de resistência política. Caxias, importante foco de resistência militar portuguesa no interior. Lord Cochrane, comandante da esquadra imperial que completou o cerco marítimo de São Luís. João José da Cunha Fidié, comandante português que, após lutar no Piauí, recuou para Caxias. Pegadinha da banca. A banca pode afirmar que o Maranhão aderiu imediatamente à independência em 7 de setembro de 1822. Essa afirmação está errada. A adesão oficial ocorreu apenas em 28 de julho de 1823. Outra pegadinha é afirmar que o Maranhão foi a última província a aderir. Também está errado. O Pará aderiu posteriormente, em 15 de agosto de 1823. A banca pode dizer que a adesão ocorreu de forma pacífica e espontânea. Essa afirmação também está errada. O processo envolveu conflitos no interior, cerco a São Luís, isolamento econômico e pressão militar da esquadra de Cochrane. Outra possibilidade é afirmar que toda a elite maranhense permaneceu unida em favor de Portugal. Está errado.
Havia divisões entre grupos interessados em manter a ligação com Lisboa e setores que defendiam a integração ao governo de Dom Pedro. Linha do tempo. 1820 – Início da Revolução Liberal do Porto. 1821 – Retorno de Dom João VI a Portugal e adesão do Maranhão ao sistema constitucional português. 1822 – Instalação da Junta Governativa e aumento das disputas entre Lisboa e o Rio de Janeiro. 7 de setembro de 1822 – Proclamação da Independência do Brasil. Outubro de 1822 – Parnaíba, no Piauí, declara apoio à independência. 13 de março de 1823 – Batalha do Genipapo. 1823 – Forças independentistas avançam pelo interior maranhense e cercam Caxias e São Luís. 26 de julho de 1823 – Chegada da esquadra de Lord Cochrane às proximidades de São Luís. 28 de julho de 1823 – Adesão oficial do Maranhão ao Império do Brasil. Agosto de 1823 – Consolidação da vitória sobre focos portugueses no interior, especialmente em Caxias. Pontos importantes para a prova. A independência do Brasil foi proclamada em 7 de setembro de 1822. O Maranhão não aderiu imediatamente. A província possuía fortes relações comerciais, administrativas e políticas com Portugal. São Luís concentrava comerciantes, militares e autoridades favoráveis a Lisboa. O interior tornou-se o principal espaço de avanço das forças independentistas. Tropas do Piauí e do Ceará participaram da luta. O major português João José da Cunha Fidié recuou do Piauí para Caxias. Caxias tornou-se um importante foco de resistência portuguesa. São Luís foi isolada por forças independentistas que controlavam o interior. Lord Cochrane chegou com a esquadra imperial em 26 de julho de 1823. O bloqueio marítimo completou o cerco à capital. A adesão oficial ocorreu em 28 de julho de 1823. O processo foi tardio, conflituoso e condicionado por pressão militar. O Maranhão foi uma das últimas províncias a aderir, mas não a última. Questões no padrão Sebrasp. Item 1. A adesão do Maranhão à independência do Brasil ocorreu simultaneamente à proclamação realizada por Dom Pedro em 7 de setembro de 1822. Gabarito: errado. Comentário: o Maranhão somente reconheceu oficialmente a independência em 28 de julho de 1823. Item 2. As fortes relações econômicas e políticas entre São Luís e Portugal contribuíram para a resistência maranhense ao governo de Dom Pedro I. Gabarito: certo. Comentário: comerciantes, militares e funcionários ligados a Lisboa temiam perder posições, negócios e influência política. Item 3. A adesão do Maranhão resultou de um processo inteiramente pacífico e voluntário, sem participação de forças militares. Gabarito: errado. Comentário: houve conflitos no interior, cerco a São Luís, isolamento econômico e pressão da esquadra imperial. Item 4. As forças favoráveis à independência contaram com a participação de combatentes do Piauí e do Ceará. Gabarito: certo. Comentário: essas forças contribuíram para o avanço pelo interior e para o cerco aos núcleos portugueses. Item 5. Lord Cochrane comandou a esquadra imperial que bloqueou o acesso marítimo a São Luís e pressionou as autoridades locais a reconhecer Dom Pedro I.
Gabarito, certo. Comentário: a chegada da esquadra completou o cerco e tornou a resistência portuguesa praticamente insustentável. Item 6. Caxias foi um importante foco de resistência portuguesa no interior do Maranhão durante as lutas pela independência. Gabarito, certo. Comentário: a cidade recebeu tropas portuguesas comandadas por Fidié e foi cercada pelas forças independentistas. Item 7. O Major João José da Cunha Fidié era um comandante brasileiro enviado por Dom Pedro I para promover a adesão do Maranhão. Gabarito, errado. Comentário: Fidié comandava forças fiéis a Portugal. Depois das lutas no Piauí, recuou para Caxias. Item 8. O Maranhão foi a última província brasileira a aderir à independência. Gabarito, errado. Comentário: o Maranhão aderiu em 28 de julho de 1823. O Pará aderiu posteriormente, em 15 de agosto. Item 9. O periódico Conciliador do Maranhão defendia posições favoráveis à manutenção dos vínculos políticos com Portugal. Gabarito, certo. Comentário: o jornal atuava como instrumento político dos grupos ligados à ordem portuguesa. Item 10. A adesão do Maranhão eliminou imediatamente os conflitos políticos e garantiu estabilidade administrativa à província. Gabarito, errado. Comentário: as disputas continuaram nos anos seguintes, e Cochrane retornou ao Maranhão em 1824 para intervir em novos conflitos. Revisão de 1 minuto. A independência do Brasil foi proclamada em 7 de setembro de 1822, mas o Maranhão somente aderiu oficialmente em 28 de julho de 1823. A resistência ocorreu porque São Luís mantinha fortes relações comerciais e políticas com Portugal. Comerciantes, militares e autoridades locais temiam perder privilégios e influência. Enquanto a capital permanecia fiel a Lisboa, a causa independentista avançava pelo interior. Forças maranhenses, piauienses e cearenses ocuparam vilas, interromperam as comunicações e cercaram São Luís. Caxias tornou-se um importante foco de resistência portuguesa, sob o comando de João José da Cunha Fidié. Em 26 de julho de 1823, Lord Cochrane chegou com a esquadra imperial e completou o cerco marítimo. Sem abastecimento, sem reforços portugueses e pressionadas militarmente, as autoridades de São Luís reconheceram Dom Pedro I em 28 de julho. A principal fórmula para memorizar é: ligação com Portugal mais resistência de São Luís mais avanço pelo interior mais esquadra de Cochrane igual adesão do Maranhão em 28 de julho de 1823. Considerações finais. Se esta aula ajudou você a compreender melhor os conteúdos de História, Geografia e Legislação do Maranhão exigidos nos editais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, isso significa que você está avançando na direção correta, estudando com método, estratégia e foco no perfil da Banca Sebrasp. Lembre-se de que o tema estudado nesta aula faz parte de um conjunto maior de conhecimentos que poderão ser cobrados nos concursos da PMMA e do CUMA 2026. Logo abaixo, na descrição deste vídeo, está disponível a playlist completa, organizada para conduzir os seus estudos de maneira progressiva, estratégica e alinhada ao perfil da banca. Seguir a sequência das aulas permitirá que você construa uma base sólida, relacione os diferentes conteúdos e desenvolva a segurança necessária para julgar corretamente cada item da prova. Na descrição também está disponível a apostila em formato PDF, pelo valor simbólico de R$ 25,
com conteúdo completo de História, Geografia e Legislação do Maranhão direcionado aos concursos da PMMA e do CBUMA 2026. O material foi estruturado, revisado e aprofundado de acordo com o conteúdo trabalhado nesta série de aulas. Ter essa apostila em mãos ajudará você a organizar os estudos, revisar os pontos mais importantes, evitar lacunas de aprendizagem e chegar ao dia da prova com mais conhecimento e segurança. Se este conteúdo está contribuindo para a sua preparação, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esta aula com outros candidatos. Ao fazer isso, você também fortalece este projeto e ajuda mais pessoas que estão se preparando para ingressar na Polícia Militar ou no Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão. Estudar com método, constância e o material adequado transforma esforço em resultado e aproxima você da aprovação. Muito obrigado! Que Deus abençoe você, fortaleça a sua caminhada e conduza os seus passos até a aprovação e o ingresso na corporação escolhida. Amém.